E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um mangá bem diferente dos que eu costumo ler. Este é um mangá do estilo Chosei, que é voltado mais ao público feminino adulto. É aquele tipo de mangá que aborda questões cotidianas, sentimentos, romance, mas de forma bem mais realista, nada fantasioso. Um outro detalhe que o difere dos mangás que eu costumo ler é que este aqui, na verdade, ele é um compilado de várias histórias diferentes, e isso é bem interessante. É como se fosse aqueles livros de contos que a gente lia na escola. Meu nome é Silp e este é o Indicando Mangás e Quadrinhos. E aí, será que vale a pena ler o mangá The Wedding Eve, A Véspera do Casamento e Outras Histórias? Criado pela mangaka Hozumi, foi lançado no Japão em 2012 e em 2016 foi lançado no Brasil por meio da Panini. O mangá é um compilado de histórias curtas, todas belíssimas e carregadas de emoção. Para que esta análise fique organizada, eu vou falar um pouco de cada história, um breve resumo sem dar spoiler, e ao final eu farei um comentário geral. Eu não vou fazer comentários longos sobre cada história, porque eu acho que eu estaria entregando detalhes que podem atrapalhar a leitura de vocês. Eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive ao ler este mangá. Esta primeira história é a que dá nome ao mangá, e nela nós acompanhamos um homem e uma mulher que ficam conversando sobre o casamento que acontecerá no dia seguinte. A mulher claramente mais preocupada, com os detalhes, com o vestido, e ele mais apático, um olhar mais triste, mais caladão, mas mesmo assim sendo o refúgio que ela precisa. A relação entre esses dois só é revelada ao final da história e me deixou muito surpreso. Galera, quando eu terminei de ler essa primeira história, eu fechei o mangá e comecei a meditar no que eu tinha acabado de ler. Caramba, isto é muito bom, que pedrada! Nesta segunda história, nós acompanhamos Azusa, uma garotinha de 7 anos que está passando o dia com seu pai. De cara nós percebemos, por meio dos diálogos, que o pai não vive com ela e com a mãe, e que ele está ali apenas para passar o dia com ela. Tem até essa interação dos dois quando a mãe termina de ligar para ela para saber se ela está bem. Ai, ai. Será que é tão difícil assim confiar no ex-marido? Bom, você disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. Percebemos também que ele é um pai distante e aparentemente negligente, e o motivo dele ser assim só é revelado ao final da história e vai te deixar de cabelo em pé. Já nesta história, nós temos o reencontro de dois irmãos gêmeos que, após o velório de uma amiga de infância, eles decidem ir a um bar para beber e conversar sobre a vida. Detalhe é que esses dois irmãos eles são homens mais velhos e um deles chega a citar que já é avô. A conversa gira em torno da falecida amiga de infância, chamada Yukiko. Eles ficam lembrando de detalhes do passado e que eles tiveram uma certa paixão pela Yukiko. E depois eles ficam se questionando se ela gostava de alguém na época da escola. Bom pessoal, não vou dar mais detalhes, mas se preparem, essa história é emocionante. Esta é a maior história do mangá e ela foi dividida em duas partes. Nela nós acompanhamos um homem chamado Jack e sua irmã, Beth. Eles vivem nos Estados Unidos e têm um passado bem triste, onde eles perderam o pai para a guerra do Vietnã e a mãe deles os abandonou para fugir com outro homem. Eles passaram a infância no Kansas e foram criados pelos tios. Eles eram maltratados pelos primos e os tios não gostavam deles. Vivendo neste lar onde não havia carinho para eles, a irmã, sendo a mais nova, começou a chamar o espantalho da fazenda de mamãe. Nossa galera, isso me deu um aperto no peito, vendo ela abraçada ao espantalho chamando de mamãe. Além disso, eles passavam algumas noites dormindo ao lado do espantalho, porque ali era melhor do que ficar na casa junto com os tios. O tempo passa e quando chega aquela fase em que se começa a namorar,
o irmão se mostrou muito ciumento e superprotetor e não aceitava que a irmã namorasse. Devido a esse excesso de proteção e não querendo ver a irmã namorar, ele um dia vai embora para Nova York para dar espaço para a irmã, mas mesmo longe ele se preocupava a ponto de questionar se aquele espantalho ainda continuava a cuidar da irmã. Um dia ele recebeu um postal avisando que a irmã ia se casar e agora, 10 anos depois, ele está de volta ao Kansas. Porém, existe um mistério acerca de quem lhe enviou este postal. Chegamos então à nossa penúltima história, onde acompanhamos Kazu, um escritor falido, solitário e beberrão que tem sonhos estranhos com um corvo à beira da morte. Nesta história, nós também temos um adolescente estudantil que o visita e lhe dá sermões como se cuidasse dele. Mas então, quem é esta adolescente e por que ele tem esses sonhos estranhos? Bom, descubram. Galera, chegamos então à última história do mangá e aqui é apresentado um acontecimento que tem ligação direta com a primeira história traga no mangá, aquela da véspera do casamento. Esse acontecimento ele é narrado pelos pensamentos de um gato. É uma história bem curta, mas que fecha muito bem o mangá. Todas as histórias deste mangá trazem acontecimentos cotidianos carregados de emoção, e todas elas trazem um final inesperado. É um mangá que não prometeu nada e entregou tudo. Nem mesmo a capa dele chama tanto a atenção. E eu confesso que eu só comprei porque eu encontrei em um sebo e eu paguei R$12. Foi o dinheiro mais bem gasto que eu dei em um mangá. A arte é muito bonita e tem um estilo meio rabiscado que eu gostei muito. Além disso, tem alguns momentos que ficaram muito bem detalhados. A arte casa muito bem com o roteiro e consegue transpassar toda a emoção que é traga no mangá. Bom, é hora de dar a minha nota e eu vou dar um 8 de 10. Eu gostei muito do mangá e eu indico. Galera, não deixem de se inscrever no canal e comentem aqui qual obra vocês gostariam que eu trouxesse. Sapé com like bem gostoso aí, galera. Até a próxima.